O filme Prenda-me se for capaz, dirigido por Steven Spielberg, lançado em 2002, é baseado na história real de Frank Abagnale Jr., um notório golpista que se fez passar por um piloto de avião, médico e advogado enquanto fugia da polícia. O filme segue sua jornada de fraudes e enganações enquanto é perseguido por Cal, um agente do FBI. Frank começa sua vida de crimes aos 16 anos após a separação dos pais, usando sua inteligência para forjar cheques e se passar por figuras de autoridade para cometer fraudes. Ele consegue enganar pessoas ao ponto de viver uma vida luxuosa enquanto viajava pelo mundo, falsificando identidades e documentos. Então, o agente Cal começa a investigar o caso, porém é constantemente enganado por Frank, mas continua determinado a capturá-lo. Embora Frank esteja sempre um passo à frente de Cal, uma relação de respeito e até amizade começa a se formar entre os dois, à medida que a perseguição se torna mais pessoal. O filme explora temas como o impacto das ações de Frank nas pessoas ao seu redor, sua complexa relação com seu pai e o próprio desejo de ser aceito, além da maneira como ele manipula sua inteligência para viver uma vida cheia de mentiras e aventuras. O clímax do filme ocorre quando Frank, após ser finalmente capturado, faz um acordo com o FBI para ajudar na captura de outros golpistas em troca de uma sentença reduzida. A história termina com Frank usando suas habilidades para ajudar na detecção de fraudes, tornando-se um consultor do FBI. O filme Prenda-me se for capaz é mais do que uma simples narrativa sobre crimes e perseguições. O filme, dirigido por Steven Spielberg e baseado na história de Frank Abagnale Jr., oferece uma profunda reflexão sobre identidade, moralidade e os dilemas existenciais do ser humano, combinando elementos de filosofia moral, existencialismo e simbolismo visual. O filme se torna uma rica fonte de análise sobre o que significa viver em uma sociedade cheia de ilusões e normas. Agora vamos analisar algumas das principais filosofias e simbolismos presentes no filme. A filosofia da identidade e do autoconhecimento. A principal questão filosófica que o filme levanta é sobre a identidade, como ela é formada e o que significa ser quem você é. Frank Abagnale Jr. passa a maior parte do filme se passando por várias identidades, desde piloto de avião até um médico e advogado, adaptando-se a cada contexto para enganar os outros. A busca incessante de Frank por várias identidades falsas sugere uma crise de identidade, uma tentativa de preencher um vazio existencial. Frank não é apenas um fraudador, ele está buscando algo mais profundo, a aceitação e um propósito. Sua habilidade de se reinventar constantemente é uma forma de esconder a dor da separação dos pais e o abandono emocional que ele experimenta. Isso nos leva a uma reflexão sobre o que nos define realmente como indivíduos. Será que somos a soma das nossas experiências e conquistas, ou a nossa identidade é algo mais essencial, que não pode ser alterado por papéis que desempenhamos na sociedade? O conceito de máscara social que Frank veste se conecta com a filosofia de Sartre sobre má-fé, onde os indivíduos se enganam, criando falsas identidades para evitar um enfrentamento com sua liberdade e responsabilidade. Frank evita o confronto com seu verdadeiro eu a se esconder atrás de papéis predefinidos. A filosofia existencialista de escolha e liberdade. O existencialismo é uma filosofia que lida com a liberdade individual, a escolha e a responsabilidade. Frank, como um personagem, personifica a liberdade de escolha ao decidir em todo momento qual identidade ele assumirá, qual caminho ele tomará para enganar e qual a mentira que ele contará. No entanto, essa liberdade é ilusória. Embora Frank tenha uma liberdade aparente, ele vive em constante estado de fuga, sempre perseguido por Cal, que representa a inevitabilidade da responsabilidade. Sua vida de fraudes é uma tentativa de se libertar das limitações que a sociedade lhe impõe, mas ao mesmo tempo, ele nunca pode escapar da verdadeira liberdade, que exige a aceitação de sua própria identidade e a responsabilidade por suas ações.
A busca incessante de Frank por novos papéis é uma tentativa de escapar da angústia existencial e do vazio interior que ele sente. Ele não aceita sua liberdade de ser quem realmente é, preferindo se esconder em uma sucessão de falsidades. A moralidade e o conceito de bem e mal. O filme também explora as questões de moralidade de forma complexa. Frank, apesar de ser um criminoso, é retratado de uma maneira que torna difícil condená-lo completamente. Sua capacidade de enganar a sociedade é ao mesmo tempo uma crítica e uma reflexão sobre a rigidez das normas sociais. Ele comete crimes muitas vezes motivado por uma tentativa desesperada de escapar da pobreza e da desestrutura familiar. Essa relativização da moralidade está em contraste com Cal, que representa uma figura de justiça e ordem. No entanto, Cal também questiona seus próprios valores, especialmente em relação à sua obsessão em capturar Frank. O agente do FBI é retratado como um homem que não persegue só Frank, mas também busca um propósito em sua vida através da busca pela captura do criminoso. Ao longo do filme fica claro que a relação entre os dois é mais do que de um perseguidor e um fugitivo. Eles se tornam reflexos um do outro. Cal vê em Frank uma versão de si mesmo que ele poderia ter sido, caso tivesse feito uma escolha diferente na vida. Essa dinâmica entre os dois personagens simboliza o dilema moral de que muitas vezes não há um bem ou um mal absoluto, mas sim a complexidade das circunstâncias e motivações humanas. A moralidade no filme é fluida e está em constante disputa, refletindo a natureza ambígua da ação humana. A busca por aceitação e a questão do lar. O filme também aborda temas relacionados à busca de aceitação e pertencimento, especialmente pela figura do pai de Frank. O pai de Frank é uma figura-chave na sua formação psicológica. A sua falência moral, especialmente após a perda da casa e do casamento, é um fator crucial na iniciação de Frank ao mundo das fraudes. Frank se sente desprezado e seu ato de enganar e fugir é uma tentativa de reconquistar algum tipo de controle sobre sua vida e de restaurar uma noção de segurança e estabilidade. A falta de um lar sólido, tanto físico quanto emocionalmente, alimenta o desejo de Frank por uma identidade que seja respeitada. O conceito de lar, no sentido filosófico, se torna uma metáfora para a busca de um lugar seguro, um ponto de ancoragem na vida. Frank tenta encontrar esse lugar, mas nunca consegue se estabelecer, pois cada nova identidade que ele assume é, em última análise, uma fuga da realidade e da solidão interior. O simbolismo visual e estético do filme. O diretor utiliza a estética visual de forma a reforçar as temáticas filosóficas do filme. As cenas são frequentemente iluminadas com cores frias e luzes que transmitem a sensação de uma vida de transição e deslocamento, nunca completamente ancorada. O movimento constante de Frank indo de um lugar ao outro, sem nunca parar, simboliza a busca de uma fuga da realidade e da responsabilidade. Em contraste, Cal é muitas vezes mostrado em um ambiente mais estático e iluminados de forma mais sólida, representando sua busca por ordem e controle. Além disso, as cenas de voo e viagens também têm um significado simbólico. Frank, como um piloto de avião falsificado, está constantemente acima das situações, no sentido literal e figurado, tentando se levar acima das consequências de suas ações. O avião, por sua vez, simboliza tanto a liberdade quanto a fuga, refletindo a constante movimentação de Frank, tanto em termos de geografia quanto de identidade. Conclusão: Prenda-me se for capaz é um filme riquíssimo em simbolismo e filosofia, abordando questões fundamentais da existência humana, através de sua análise da identidade, da liberdade e das complexidades morais. O filme propõe uma reflexão sobre as escolhas humanas, a busca de pertencimento e as ilustrações de falhas e redenção, a relação entre Frank e Cal, além dos dilemas existenciais que ambos enfrentam, oferecem uma visão profunda sobre a natureza humana,
onde não existem respostas fáceis, mas sim um campo de nuances, buscas e enfrentamentos com seu próprio ser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.